Boa noite, igreja. Tá todo mundo bem aí? Espero que sim. Agora sim. Agora dá para me ver. Que susto. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na graça do nosso Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui novamente para trazer a mensagem. E eu sei que é clichês que eu vou falar, que talvez você já escutou muitas vezes de outros pregadores, mas essa semana aconteceu algo comigo. No domingo passado, eu já tinha uma mensagem para hoje praticamente pronta, estava tudo certinho, o esbocinho feito, e aí essa semana eu percebi que não era aquilo. Já escutou isso já, né? Percebi que não era aquilo que Deus queria falar esta noite, não que aquela mensagem eu vou descartar, falar, não, isso aqui está tudo errado, não é isso, mas não era para hoje. E aí eu comecei a fazer outra mensagem, orando, até falei com a Alessandra, falei, ó, estava terminando de fazer outra mensagem, falei, mas não é isso aqui, duas. E aí, o que nós vamos trazer hoje, o que eu senti que vem de Deus hoje para a gente, é algo tão simples, tão básico, que eu chamo de o essencial da nossa vida cristã. É aquilo que nós vamos pregar várias e várias vezes no ano, porque nós precisamos pregar, porque é o básico do básico, não existe cristianismo sem isso que nós vamos falar hoje. O nome da mensagem é Fala que eu te escuto. Se você quiser, abre sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, versículos 2 e 3. É um texto básico, não tenho aqui um esbocinho completo de tudo que nós vamos falar, mas é algo necessário para a nossa vida, para a sua e para a minha vida, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Jeremias, para quem não sabe, é quase no meio da Bíblia aí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Jeremias 33, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Vou repetir o versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai soberano, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor deseja falar conosco, obrigado pela sua igreja aqui reunida. Nós precisamos conhecer mais de Ti, nós precisamos aprender mais do Senhor, por isso eu peço, Pai, que neste momento o Senhor esteja ajudando, Pai, cada um de nós a compreender mais a Sua palavra e a viver melhor, a viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Que o Espírito Santo, Pai, fale em cada coração e nos ajude, Pai, a transformar a nossa vida. Obrigado, Pai, por cada um aqui hoje, que o Senhor esteja de fato, Pai, do lado de cada um, auxiliando a compreender essa palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus, amém. Você tem um amigo que você considera especial? Sabe aquele amigo que você pode se abrir, você pode se expor, você pode contar os seus erros, as suas falhas, aquela pessoa que você passa muito tempo sem encontrar, e aí quando você encontra, parece que não passou nem 2 horas, e você consegue falar com a pessoa normalmente. Sabe aquela pessoa que sempre quando tem alguma novidade na sua vida, você quer contar para ela, e quando vocês começam a conversar, falam de vários e vários assuntos, passam horas e horas conversando, e você nem vê a hora passar. É muito bom ter um amigo assim, e eu espero que cada um de vocês tenha um amigo assim. Eu tenho um amigo assim. Quando eu era mais jovem, tinha cabelo, naquela época, lá em Araçatuba, tinha um amigo que, muito do meu lado, muito irmão mesmo, muito mais chegado que um irmão, e nós tínhamos um grupo de jovens muito bom lá, um grupo grande, e toda vez que acabava o culto, esse grupo de jovens saía todo inteiro, todo junto, todo mundo, e normalmente a gente ia comer um lanche ou qualquer outra coisa, e sempre aquela bagunça, né, aquela festa,
E esse meu amigo sempre estava do meu lado, sempre sentava do meu lado, e era muito especial a nossa conversa. E às vezes até nós saíamos do meio das pessoas e sentávamos do outro lado da calçada, ou parávamos um pouco mais à frente, para a gente conversar, e ficávamos horas conversando ali, e era um momento muito bom. Eu podia me expor, ele podia se expor, eu podia agir como um bobo na frente dele, ele também, e a nossa amizade cada vez mais crescendo, e era muito boa. Quando eu mudei para cá, para Caraguá, fez muita falta essa amizade. Conheci algumas pessoas, e não que eu não tinha alguém que eu podia me abrir. Estava com a minha esposa, eu podia confessar, abrir o meu coração para ela, dizer as coisas que eu preciso dizer, mas ao mesmo tempo, todos nós sabemos que nós precisamos de um amigo, de alguém para estar do nosso lado, para nos auxiliar, e para ajudar a nossa caminhada na vida. É muito triste quando nós estamos no meio de muitas pessoas, e ainda assim nós nos sentimos sozinhos. Isso é de fato muito triste. E quando nós entramos no nosso texto, no livro de Jeremias, no capítulo 33, nós podemos perceber que Jeremias estava se sentindo só. Tinha algumas pessoas ao redor dele, mas mesmo assim o profeta se sentia sozinho. Nós falamos um pouco sobre isso de manhã com os jovens, mas esse homem, ele tinha uma vida muito sofrida. Ele passou por algumas coisas que muitos de nós talvez nem vamos entender, nem vamos compreender como era sofrida a vida deste homem. Ele começou a profetizar de que seu povo iria sofrer grandes coisas pelo pecado deles. E enquanto ele profetizava, algumas pessoas até tentaram matá-lo, e muito pior do que isso, seus familiares, seus amigos se afastaram dele, traíram Jeremias. E enquanto essas pessoas estavam se afastando dele, ele se sentia cada vez mais sozinho por estar fazendo a vontade de Deus. E pior do que isso, no meio do livro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, consegue entrar na cidade e pega algumas pessoas cativas, e algumas pessoas que ele conhecia, que ele tinha afinidade, também foram levadas cativas. Jeremias se sentia sozinho. E quando ele escreve esses versículos aqui no capítulo 33, ele ainda estava preso, mas nós percebemos que ninguém chegou para dar um abraço nele, ninguém chegou para dar um aperto de mão, um consolo ou um conselho para Jeremias. Mas naquele momento, uma voz do céu chegou para ele e disse: Jeremias, eu estou aqui, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero te consolar, eu quero te ajudar, eu quero fazer parte da sua vida, andar com você todos os dias. E nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, há muitas pessoas ainda que se sentem sozinhas, pessoas que por muitas vezes sabem que tem um vazio a preencher, mas que ainda procuram preencher esse vazio em outras formas. Pessoas que tentam o suicídio, ou pessoas que entram nas drogas, pessoas que entram em relacionamentos ruins, e não procuram Deus, mas Deus está disposto da mesma maneira a dizer: ó, eu estou aqui hoje, e eu quero ser amigo de cada um de vocês. E Deus está dizendo isso para nós hoje. Ele quer ser o nosso amigo. Mas sabe o que é o mais engraçado e o mais interessante? Observando o que está acontecendo com a sociedade nos dias atuais, é que as pessoas não querem relacionamento com Deus. Simplesmente isso. As pessoas preferem viver num patamar buscando somente as coisas naturais, e cada vez mais, não sei se você está percebendo isso, mas as pessoas estão esquecendo daquilo que é sobrenatural. Vivem somente nas coisas naturais. Na sociedade, eu ouvi ontem o pastor Silas Malafaia, no programa do Raul Gil, anteontem, falando sobre que a sociedade está mudando de conservadora cristã para humanista, para liberal, e isso está acontecendo mesmo. As pessoas estão cada vez mais se esquecendo de Deus, de um relacionamento com Deus, e preferem buscar as coisas pela sua própria força. E o que acontece? Nós acabamos nos perdendo, acabamos perdendo o sentido da nossa vida. E sabe o que é o pior de tudo? Os cristãos estão andando da mesma forma. E por mais que nós estamos aqui todos os domingos, por mais que nós ouvimos a palavra de Deus, nós escutamos os louvores, né? Na minha casa tem muitos louvores, mesmo assim, os cristãos estão perdendo esse relacionamento com Deus. E nessa simples frase, que você até conhece um programa que tem esse nome, né? Fala que eu te escuto,
que passa nas madrugadas, de algumas pessoas que até ligam no programa, querendo uma solução para os seus problemas, e aqueles pastores que estão ali tentam aconselhar a pessoa a tomar decisões espirituais. Essa simples frase vai resumir a nossa vida com Deus. E eu quero que você preste muita atenção que esse versículo de número 3, ele diz exatamente isso. E como eu disse no começo, é o básico do básico da nossa vida cristã. Como que o versículo 3 começa? Clame a mim. Clame a mim. Você consegue imaginar Deus falando para você, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, filho. Clama a mim. Ora, fala comigo. O que é orar? Essa palavra clamar, no original, ela dá a ideia de chamar para perto. Sabe quando você chama um amigo próximo e você fala, vem aqui, vou te contar um negócio. Não é aquela ideia, né, que muitos têm aqui, quando fala clamar, uma coisa de choro, de pranto. Essa palavra, nesse sentido aqui, nesse texto, é de chamar para perto, de ser íntimo. O que é orar? Nós não podemos criar uma grande firula, fazer argumentos teológicos. Orar é simplesmente falar com Deus, é ter diálogo com Deus, ter um relacionamento com Deus. Isso é orar. E sabe o que eu achei mais estranho? Eu não estou dizendo daqui, isso aqui não acontece aqui não tem nada a ver com a gente, mas eu fiquei sabendo por aí que tem crente que não ora. Já ficou sabendo disso? Crente que não ora. Eu sou crente. Mas eu sou crente em quê? Crente em Deus. O Deus que eu não converso com Ele. Tá. Os cristãos dos dias atuais não estão orando. Você consegue entender isso? E o pior é que hoje em dia muitos, aqueles que ainda oram, tem a oração do cozinheiro, que é a oração que só lembra na hora da comida. Deus, muito obrigado, esse prato aqui está lindo, saboroso. Às vezes a Alessandra até tira o sarro de mim quando eu vou comer. Ela fala, obrigado Senhor, está muito gostoso, que eu já comi já. Ou então, aí não ora mais, o dia inteiro fica sem orar. Só vai lembrar de orar se alguma vez voltar outro prato de comida na frente dele. Aí lembra de novo de Deus. Aí vamos orar, obrigado Deus por esse alimento aqui que o Senhor me deu. Ou como a maioria dos brasileiros, eu não tenho a estatística exata aqui, mas a maioria dos brasileiros oram, que hora? A hora de dormir, ou dormindo, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Onde que eu estava mesmo? Sabe aquelas orações que no meio da oração já vira outra coisa? Senhor Deus, eu preciso falar uma coisa muito séria com o Senhor a respeito da minha mãe. O vestido que eu estava ontem era terrível. E aí perde o foco da oração. Muitos cristãos vivem apenas com esse tipo de oração. Será que a oração é importante para nós? Será que a oração de fato é a coisa mais importante na nossa vida? Falar com Deus, com o nosso Criador? E a maior desculpa que as pessoas dão por não orar é que não tem tempo. Como que eu posso passar 24 horas da minha vida sem falar com Deus? Como que eu consigo passar um dia inteiro sem falar com Deus? Sabe o que acontece? E muitas pessoas, elas falam que não tem tempo porque tem muitas coisas para fazer. E aí chegam no final do dia, deitam, falam, hoje o dia foi produtivo demais. Fiz tudo o que meu patrão pediu, respondi todos os meus e-mails, arrumei a casa, namorei meu marido, as crianças estão tudo limpinha, fui no banco, resolvi todos os meus problemas. Mas e Deus? E aí as pessoas correm atrás das coisas o dia todo e se esquecem de Deus. Quando chega a hora de dormir, eu nem orei hoje. Será que a oração de fato é importante para mim? Tem um evangelista do século passado que ele disse uma frase que é muito, muito boa para nós hoje. Ele disse, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa, que vou ter que passar mais tempo orando. E as pessoas nos nossos dias atuais é o contrário, Nós vivemos uma busca frenética por todas as coisas dessa terra. Eu tenho que fazer tal coisa, não vai dar tempo de fazer tudo. E vai e acontece, mas Deus fica de lado. Ou então tem aquele relacionamento com Deus de correria. Enquanto estou fazendo aqui, eu estou orando, está tudo certo. Então eu vou orando. Você imagina você conversando com alguém e você está caminhando com a pessoa. Fala, então, quero te contar um negócio, tá? Só um minutinho. Aí você fala no telefone, e
E as pessoas vivem assim com Deus, não para, não dá um tempo, para um pouquinho, ora, fala com Deus, se isso é importante para você mesmo, para um pouquinho. Sabe por que é importante? Porque não existe cristianismo sem oração. Você pode fazer tudo para Deus, mas não existe sem ter um relacionamento com Ele. E Satanás está colocando na mente dos cristãos o seguinte, orar é perder tempo. Enquanto você está orando aí, você poderia estar comendo, você poderia estar se divertindo, você poderia estar na internet, você poderia estar ganhando dinheiro, mas orar você está perdendo tempo. E as pessoas estão entrando por esse caminho. Será que eu levo a sério a oração? Será que eu tenho tempo para a oração? E essa é uma desculpa que nós não podemos dar, que nós temos muito tempo. O maior empresário da Coreia do Sul, ele marca na sua agenda, um homem atarefado, cheio de compromissos, ele marca na sua agenda, no meio-dia uma reunião com Deus. E pode chegar qualquer pessoa lá e falar, não, agora não dá, estou em reunião. E nós que por muitas vezes temos tanto tempo livre, nós conseguimos nos divertir, conseguimos conversar com tantas pessoas, dizemos que não temos tempo para oração. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho a respeito disso. Nós precisamos gastar o nosso tempo mais com Deus, orar mais, lembrar que Ele é o mais importante, não lembrar de Deus apenas nos momentos difíceis. Já viu pessoas que são assim? Você gosta daquelas pessoas que não conversam com você, que não estão próximas de você, mas de repente um dia liga para você, fala, como é que você está? Tudo bem? Saudade, hein? Escuta, você não tem uns R$500 para me emprestar aí? Você fala, poxa, cara folgado, né? Ou então no nosso caso aqui, como nós moramos aqui, aqueles parentes, né, que faz tempo que você não vê, mas que saudade, estava pensando em ir na praia no final do ano, hein? Tem um lugarzinho para mim aí? Tem, no oceano. As pessoas agem da mesma forma com Deus. Eu esqueço que Deus existe, Deus para mim tanto faz, mas quando acontece algum problema, quando acontece alguma situação ruim, quando alguma coisa vai mal na minha vida, quando alguém faz alguma injúria, quando eu me sinto injustiçado, aí é a hora de clamar a Deus, aí é a hora de orar, aí eu tenho mais fé que Daniel, aí eu tenho mais fé que todos os apóstolos juntos. Por quê? Porque eu estou sentindo mal, e agora Deus vai me ajudar. Será que esse é o meu relacionamento que Deus quer comigo? De alguém que é pedinte, que só lembra de Deus na hora de pedir? A oração, ela identifica o nível do cristão. Quanto mais você ora, mais cristão você é. Quanto menos você ora, por mais que você faz as coisas, menos cristão que você é. Como eu disse, não existe cristianismo sem oração. Não existe pessoas que fazem grandes obras sociais para a igreja sem oração. Não existe grandes evangelistas sem oração. Não existe grandes pastores sem oração. De nada adianta eu estar aqui, trazer a mensagem para vocês, falar, que maravilhoso, está ali, estudou a palavra, se eu não tiver um relacionamento com Ele. De nada adianta, porque isso é o principal da nossa vida. E aí tem algumas pessoas que chegam, né, e falam, eu não vivo sem o Valdir, sabe? Valdir, minha vida, ele vai lá, ajuda a minha casa, conserta tudo aqui. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Valdir. Eu não sei o que seria da minha vida sem meus filhos. Eles dão alegria aqui em casa, quando eles forem embora, nem sei como é que vai ser a minha vida depois deles. Ou sem minha mãe, eu não quero nem pensar minha mãe morrer. Se ela morrer, não, eu vou morrer junto. Mas e Deus? As pessoas conseguem viver a vida inteira sem Deus, que nós dizemos que é o principal da nossa vida? Não importa se eu viver sem a minha mãe, sem meus filhos, sem o Valdir, mas eu não posso viver sem Deus. E eu tenho que ter essa consciência como cristão, de que eu não posso passar um dia da minha vida sem falar com Deus, sem estar próximo de Deus, sem ter momentos de oração, porque Ele é o principal da minha vida, porque Ele conhece o meu coração, porque Ele pode me auxiliar, porque Ele pode me instruir como andar. Se seu pai fosse o Bill Gates, você seria rico. Se seu pai fosse o Bill Gates, se você tivesse um problema no seu Windows 12 novo, para quem você pediria ajuda? Se seu pai fosse Michael Jordan, quem que você pediria para te ensinar a jogar basquete? Não, pai, eu sei sozinho, deixa que eu faço sozinho aqui, eu vou aprender sozinho. Muitos cristãos vivem assim. Se seu pai, como diz o versículo 2, é o Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Ele criou você, conhece seu coração perfeitamente, muito mais do que você. Você vai pedir auxílio para quem?
Eu pedi auxílio para os meus amigos, para os meus irmãos. Será que a oração é importante para você? Não existe cristianismo sem oração. Poxa, Giovanni, seu careca, eu quero muito esse relacionamento com Deus, mas eu não sei orar. Mas quem disse que precisa saber? O que precisa é de fato querer. Eu fico muito feliz quando chegam alguns jovens para mim, sabe, aqueles jovens que estão começando a vida cristã, e até nem sabem muito como falar. Não, eu quero orar. Eles começam a orar e você percebe que não tem aquelas palavras prontas, aquela oração cercadinha, típica do cristão. Senhor Pai, seja exaltado, Senhor, Tu és maravilhoso. Que nós possamos, já reparou quantas vezes nós falamos possamos nas orações? E eu falo isso de mim também. Que nós possamos fazer, que nós possamos ser, que nós possamos. E aí chega um jovem e fala: Deus, não sei orar, mas me ajuda aí. E aí Deus olha e fala: é isso que eu quero. Eu quero um diálogo comigo. Eu quero que as pessoas tenham esse cuidado de falar comigo. Se trata muito mais de querer do que saber orar. E isso me lembra muito a minha filha, a Júlia. Ela às vezes acorda muito cedo, sabe? Muito cedo mesmo. E aí ela acorda, o que ela vai fazer? Ela vai brincar? Claro que não. Ela vai assistir televisão? Claro que não. O que ela vai fazer? Acordar o papai. E aí no começo ela começa a gritar de longe, né? Mamãe, papai, E se ninguém vai, opa, agora ela vem. Aí ela vem. Papai, não entendo nada, aí ela sai. Aí ela volta. Papai, e fica puxando e batendo até eu acordar. Mas sabe o que é mais interessante? Muitas vezes ela faz isso comigo, e aí eu levanto, ela não quer mamar, ela não quer que eu ajude ela no banheiro, ela não quer assistir desenho, ela não quer brincar. Simplesmente ela pega na minha mão, me coloca sentado lá na sala e ela senta do meu lado. Ela quer passar mais tempo do dia comigo. Isso me lembra um pastor que disse esses dias que eu ouvi, de que às vezes você consegue imaginar Deus falando: enquanto muitos levantaram hoje para me fazer triste, hoje um cristão me levantou para fazer feliz. E será que Deus consegue olhar isso em você? Será que você também tem essa vontade, esse desejo de, quando acordar, poxa, mais um dia inteiro com Deus, passar um dia com o meu melhor amigo? Eu sei que para aqueles que não têm costume de orar, no começo é difícil. Poxa, não, esse negócio de orar é difícil, tá? Não sei. Começa devagarzinho, começa forçando. Senhor, eu estou aqui, eu não sei como faz, mas eu vou tentar, porque eu quero estar com o Senhor. E quanto mais você vai fazendo isso, você vai percebendo que vai preenchendo algo na sua vida que ninguém mais preenche, e você não vai conseguir viver sem mais. Você vai ver que sua vida vai ser diferente, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Ah, mas é difícil orar. Eu não consigo orar, sabe, tantos problemas na minha vida, mas a voz não sai. Sabe o que você faz? Não ora não. Não ora, porque senão você vai ver sua vida sendo transformada, e aí você vai achar esquisito. Nem ora, porque senão você vai ver que aqueles sentimentos ruins que estão na sua vida vão sair, que você nem vai perceber. Não ora não, que senão você vai ser transformado e sua vida vai encher de fé, e você vai começar a não reclamar por pequenas coisas. Não ora não, vive pela sorte, pelo acaso, pelo destino. Nós precisamos orar mais. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito longo, diz: orai continuamente, orai sem cessar. Ore sempre, esteja sempre orando, falando com Deus. Efésios 6,18, orar por todos os santos. Vamos nos reunir para orar, vamos ter tempo de oração. Nós temos um ministério de oração nas terças-feiras aqui. Faça um sacrifício, vem aqui, é 1 hora de oração. Puxa, eu vou lá falar com Deus, eu vou lá expressar o que eu estou sentindo, eu vou lá orar pelos irmãos. Uma vez eu disse na nossa reunião, no nosso grupo missionário, que um dos meus sonhos é chegar num momento assim, que nós vamos nas casas uns dos outros. Eu não vou lá para ficar conversando, sabe, a pessoa quer que você vá embora, assim, blá, 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 blá. Mas chegar lá e falar assim: eu vim aqui orar com você um pouquinho. E você vai, ora com a pessoa e vai embora. Deixa Deus fazer parte da sua vida, do seu convívio com as pessoas. Tem um texto em Atos, agora eu não vou lembrar a referência, mas diz assim,
e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer tal e tal coisa. Você consegue imaginar isso? Uma reunião dos apóstolos com o Espírito Santo. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Fala, eu estava na minha rodinha de amigos lá, estava o Gabriel, estava o Paulo, a Lidiane, a Tino Brasil, a Alessandra, Deus e eu. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Cada dia mais, que possamos orar mais, porque a nossa vida depende disso. Não existe cristianismo sem oração. E nós precisamos orar pelos outros. Eu fiquei feliz, né? Não feliz pelo que aconteceu com a Thalita e com o Rafa, mas eu ouvi a Paulinha falando, à tarde eu estava orando muito por eles. E isso faz parte, porque Deus quer que nós falamos com Ele a respeito das outras pessoas. Nós vamos ter experiências com Deus quando nós vamos orar. Antigamente as pessoas falavam para mim, quando eu estava orando aconteceu isso, e eu não acreditava. Eu falava, conversa. E aí quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você vai vendo as coisas acontecerem e fala, poxa, não é que é verdade? Eu posso dar um exemplo para vocês de quando eu era bem jovem. Eu fui na casa de um amigo nosso, o pai dele estava muito doente, e nós visitamos ele, conversamos um pouco com o pai dele, e quando nós estávamos saindo, esse meu amigo estava levando a gente para fora, paramos um pouco ali na varanda, ele falou para o outro amigo nosso, pega um violão lá, vamos cantar algumas músicas aí. Começamos a louvar, e a cantar uma música, e parávamos, orávamos, e cantava, e continuou nesse ritmo. Aí depois cada um foi falando, qual que é a angústia do seu coração? Eu estou passando por isso, isso e isso, minha necessidade é essa. Aí chegou na minha vez, eu falei, é o seguinte, eu estou com um problema com um outro rapaz da igreja, por causa de uma menina, eu era adolescente, por causa de uma menina aconteceu isso e isso, e ele não está falando comigo mais, eu estou falando com ele, eu queria resolver essa situação. Tá bom, vamos orar. Oramos, continuamos a cantar. 3 minutinhos depois, alguém bate palma para entrar na casa. Quem que é? Não é que era o carinha? Chegou lá, bateu palma, falou, estava te procurando, vim aqui conversar com você. Que coincidência. Experiências com Deus, isso é muito bom. Uma vida de relacionamento com Deus é maravilhosa. Isso me faz lembrar uma jovem, eu espero que eu não vou chorar agora, porque quando eu lembro dessa situação lá no seminário, estudando eu já chorava. Uma jovem no seminário, quando nós fazíamos lá em Araçatuba, tinha estudantes de várias partes do país, e sempre quando começava a aula, era aquele converseiro, um falando da igreja do outro, e falando o que está acontecendo, como é que foi o culto, quais são os planos para frente, ou então apenas um brincando com o outro, tirando sarro um do outro. E essa menina, ela veio lá do norte do país, ela sentiu muita dificuldade com a nossa cultura aqui de São Paulo, e além disso, ela sentia muita falta das pessoas que ela convivia lá no Amazonas. E quando a gente estava brincando, estava tirando sarro, estava dando risada, conversando, às vezes ela parava, e ela baixava a cabeça e começava a esfregar a mão, e começava a falar com Deus, e a gente olhava para ela e começava às vezes a tirar o sarro, olha, isso é hora de orar? No meio da prova, às vezes, fazendo prova, ela parava, baixava a cabeça, e hoje em dia eu falo, puxa, por que eu não tinha um relacionamento com Deus desse jeito? Hoje eu percebo a diferença que faz isso, de estar junto com Deus nos momentos mais difíceis, de ter alguém para compartilhar as alegrias em primeiro lugar, saber que meu melhor amigo está do meu lado, e ele mesmo diz, clama a mim. Não existe cristianismo sem oração, não existe, nós precisamos ter isso em mente. Mas também não existe cristianismo sem outra coisa, que diz no versículo 3, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E eu responderei. Agora, nós ouvimos Deus falar, fala que eu te escuto. E agora é a hora de falar o contrário. Você olha para Deus e diz, Deus, Senhor, fala que eu te escuto. Você clama, Deus te responde. Deus fala conosco de várias maneiras. No original, essa palavra aqui, responderei, significa
dizer coisas grandiosas, dizer coisas importantes. Deus fala conosco de várias maneiras. Ele fala conosco através de louvores, Ele fala conosco através da pregação, através da natureza, através do ímpio, através de coisas que acontecem conosco, situações. Mas a maior maneira que Deus fala conosco não é nas pregações, não é nos louvores, não é nos aconselhamentos com o pastor, não é em revelações. Eis que te digo, agora é Deus falando. A melhor maneira, a maior maneira que Deus fala conosco é através da palavra, é através da Bíblia, é através da leitura bíblica. É você e Deus em casa. É a maneira que Deus mais deseja se relacionar com o cristão. Essa é a maneira. E eu não sei, não estou falando de ninguém aqui, não tem nada a ver com a gente, isso aqui estou até achando engraçado. Mas eu fiquei sabendo por aí, que tem cristão que não lê a Bíblia. Olha só o absurdo. Já ouviu falar isso? Cristão que não lê a Bíblia, que passa 24 horas do dia sem ler a palavra de Deus. Isso aqui não acontece aqui não, tem nada a ver com a gente, mas eu acho isso um absurdo. As pessoas não estão lendo a Bíblia. 87%, número baixo, né? 87% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Você quer ficar mais injuriado? 42% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. E como que nós vamos pregar, como que nós vamos ensinar, como que nós vamos evangelizar aquilo que nós não sabemos? É como se Deus entregasse para a gente uma carta de amor, e nós falávamos, eu vou ler só um trechinho aqui, depois eu vejo o resto. E nem se importar com aquilo que Deus quer nos revelar. Se toda a palavra de Deus é inspirada, se toda ela é útil para nos ensinar, por que nós não lemos esse livro todo? E às vezes nós já lemos tantos romances, tantas revistas, né? Já vimos tantos filmes por várias vezes, mas a palavra de Deus eu nunca li inteira. Que cristianismo é esse? Não existe cristianismo sem palavra, não existe cristianismo sem Bíblia. E sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós começamos a viver um cristianismo de mentira, nós começamos a viver um cristianismo dos outros. Por quê? Se o pastor falar, está falado. O que ele está falando lá na frente, eu estou aceitando e vamos lá. E aí as pessoas começam a criar doutrinas diferentes, começam a criar ideias diferentes, começam a pensar em algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E começam a trazer essas coisas para outras pessoas. Por quê? Porque eu não leio a palavra de Deus, porque eu não busco saber o que Deus fala sobre isso. E aí eu começo achar que algumas coisas que não tem nada a ver com Deus, que tem a ver com Deus. Já viu aquela coisa, eu sonhei que o sapo mordeu a cobra, que a cobra engoliu o rato? Vou te dar uma dica pequenininha aqui, que isso é de outra religião, tá? Tem nada a ver com o nosso cristianismo. A Bíblia fala sobre sonhos, mas esses tipos de animais específicos têm a ver com outra religião. Por que ninguém sonha com borboleta? Pastor, sonhei com borboleta. Ninguém fala isso. Mas as pessoas começam a criar algumas coisas, e aí vai passando de pessoa para pessoa, porque aquela outra pessoa também não leu a palavra de Deus. Aí a gente, vamos acreditando, vamos levando, e aí vamos falando para as pessoas, vamos ensinando. Nós precisamos ler mais, nós precisamos entender mais. Será que a palavra de Deus é importante para mim? Será que eu não estou criando alguns versos? Já viu? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Está lá na palavra de Deus. 1000 chegarás, mais 2000, não, eu não sei, é uma coisa nesse sentido aí. Está onde? Está na Bíblia. Onde? Primeira doutrina minha, capítulo 3. Não existe. Mas as pessoas não leem, mas eu vou falar, porque estou falando por aí. E aí eu começo a saber de todas as coisas. Eu sei tudo da novela, eu sei qual é o artista que está separando, eu sei quem ficou grávida, quem não está grávida, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu sei a tabela do Brasileirão, mas eu não sei nada da palavra de Deus. Pastor, se você quiser, eu falo agora para você a escalação de São Paulo inteirinha, pode falar. Então fala para mim agora as 12 tribos de Israel. Uma vez eu falei isso para um jovem, o jovem falou, tribo? Nem sabia que tinha índio em Israel.
nós estamos vivendo dias terríveis na palavra de Deus, porque as pessoas não levam a sério. Eu não estou dizendo para você decorar, eu não sei decorar as 12 tribos de Israel, não é para decorar, mas o que eu quero dizer é que nós estamos trazendo como mais importante para a nossa vida. O que eu gasto mais tempo? Com as coisas que eu gosto ou com a palavra de Deus, que eu digo que é importante? Eu ouvi dizer de um pastor que chegou nos Estados Unidos, no aeroporto, pararam ele e falou: o que o senhor veio fazer aqui? Sou pastor, vim trazer a palavra de Deus para pessoas perdidas do seu país. Oh, que legal, pastor. Fala para mim agora os 10 mandamentos. Não matarás, não esquecerás os 10 mandamentos. Não sabia os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Não precisa responder para mim não. O que você saberia responder de bate pronto? Está na ponta da língua. Se alguém perguntar para você, opa, tal versículo fala isso. Quando Jesus foi tentado, o que ele fez? Sai daqui, demônio, sai. Foi isso? Ele usou a palavra. E aí, o que aconteceu? O diabo retrucou na palavra. Jesus olhou para ele e falou: você pode vir com a palavra que você quiser, desse livro aqui eu conheço. E se fosse conosco? Se Satanás usar a palavra para nos abater? Eu acho que é de Deus essa palavra, hein? Será que nós agimos como a palavra é a coisa mais importante na nossa vida? Há muitos países que a Bíblia é mais preciosa que um diamante. Para algumas pessoas, as pessoas passam a vida inteira com uma página da Bíblia. As pessoas escondem a Bíblia porque não podem levar para casa. Há países que os cultos são escondidos. As pessoas conhecem a Deus através de pequenos trechos. E nós que temos a Bíblia nas mãos, tem Bíblia no celular, tem Bíblia de tudo, né? Tem Bíblia do branco, do negro, tem Bíblia do skatista, do preguiçoso. Mas nós não temos coragem de pegar a Bíblia e ler todos os dias. Fala: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo todos os dias. É muito fácil chegar para a Alessandra no dia do casamento e falar: sim, quero casar com você. Mas chegar no amanhã, daqui 3 meses, e falar: hoje, não fala comigo não, tá? Estou muito ocupado. E é o que nós fazemos com Deus. Eu aceito o Senhor como meu Salvador, agora eu vou viver para Ti. Mas amanhã estou muito ocupado, Bíblia não dá. Bíblia só sábado, só domingo na hora do culto, que aí nós vamos ler um pouquinho. Eu preciso levar a sério esse livro. Eu preciso ler mais esse livro. Eu preciso saber que minha vida depende dele, que eu não posso passar um dia sequer sem ler a palavra de Deus, porque é assim que Deus vai falar comigo. Eu estava percebendo que eu não estava conseguindo ter muito tempo para ler a palavra para mim. Estava lendo para fazer estudos, para fazer mensagens. Sabe o que eu fiz? Peguei uma Bíblia lá em casa, que já era velhinha. A Alessandra fica tirando sarro de mim. Eu vou lá, rasgo uma página da Bíblia, rasgo a página, coloco no bolso. Qualquer hora que eu tiver, a palavra está na minha mão. A Bíblia já está tudo detonada, mas eu não posso passar um dia da minha vida sem ler. Será que você passa 24 horas do dia sem ler a palavra de Deus? Não tenho tempo. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para comer, tenho tempo para me divertir, tenho tempo para a internet, tenho tempo para ver televisão, tenho tempo para passear, para conversar com os meus amigos, mas tempo para a Bíblia, hoje não deu mesmo para ler. Eu preciso saber o que é mais importante para mim. John Piper, você conhece esse cara, né? Ele tem uma frase dele que diz assim: arranque as minhas pernas, mas não arranque a minha Bíblia, porque eu posso entrar no céu sem as minhas pernas, mas eu não posso entrar no céu sem a minha Bíblia. Qual que é a importância que você dá para a sua Bíblia? Você lê? Você tem tempo para ver o que Deus quer falar com você? Poxa, Giovanni, mas é difícil, eu não consigo. Começa devagarzinho. Sabia que um capítulo da Bíblia demora aproximadamente 2 a 3 minutos para ser lido? Eu vou ler um capítulo hoje. Se aproxima de pessoas que falam mais de Deus, que têm esse relacionamento com Deus. Eu gosto muito de me aproximar de certas pessoas. Eu ia falar do Fabinho, mas ele está aqui hoje, eu nem vou falar dele. Eu gosto muito de aproximar do Fabinho, porque quando a gente começa a conversar, e eu percebo, poxa, ele está lendo a palavra de Deus, ele conhece. Já falou com o pastor Jay sobre o livro de Atos? Pastor Jay, o livro de Atos, no capítulo 12, fala sobre o que mesmo?
Fala sobre isso, 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 isso. E o capítulo 7? Fala sobre isso, 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 isso. Se aproxime de pessoas que têm essa intimidade com Deus, porque você vai querer mais estudar, vai querer estar mais próximo. Tem um pastor meu lá de Araçatuba, fez seminário, me deu aula no seminário, pastor George. Conversa o livro de Romanos para ele. Eu vou dizer para você que ele tem o livro 90% decorado. Pastor, versículo 4 do capítulo 6. É isso, 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 isso. E digo mais, digo isso, isso, isso. Mas dava uma vontade de fazer aula de Romanos. Se aproxime de pessoas que querem relacionamento com Deus. Amigos de Deus fazem você amigos de Deus. Será que eu estou levando a Bíblia a sério? Será que eu conheço esse livro? Eu vi uma história de um homem do campo, estava olhando para cima, já contei isso aqui, e ele viu nas estrelas assim, parecia um formato de 3 letras, VCC. Ele olhou aquilo, vai, Cristo chama. Na hora ele levantou, saiu correndo, foi para a casa do pastor, bateu na porta. Pastor, o que foi? Pastor, eu estou com... Deus está me chamando. Como é que é? Deus está me chamando, eu vi nas estrelas, vai, Cristo chama. Meu irmãozinho? Tá me chamando. Que legal. Meu irmão tem estudado a palavra? Eu conheço muito bem a palavra, pode falar. Então conta alguma história aí da Bíblia para mim. Tá bom, vou contar a história de Adão e Eva. Pode contar. Esse que Deus formou, né? O homem e a mulher, pó da terra. E quando ele formou o homem e a mulher da pó da terra, saiu a semear. Quando ele saiu a semear, eis que via um gigante ao seu encontro, dizia: não tem homem em Israel? Quando os homens olharam aquilo, ficaram apavorados, juntaram 300, e disseram: está consumado. E o gigante foi enterrado numa cruz. O pastor olhou para ele e falou: irmão, eu acho que aquele VCC não era vai Cristo chama, era vai cortar cana. E as pessoas, não tem nada contra com quem corta cana, mas muitas pessoas se dizem cristãos, muitas pessoas se dizem de Deus, muitas pessoas dizem que têm um relacionamento com Deus, mas não conhecem a palavra. Eu conheço o básico, né? A vida de Jesus, algumas coisas de Gênesis. Deixa eu falar para você, o que aconteceu com Oséias? Como é que é Oséias? Meu vizinho? Não, Oséias da Bíblia. Nem sei que tinha Oséias na Bíblia. Nós precisamos conhecer mais. Não existe cristianismo sem a palavra de Deus. Eu vi hoje uma história de uma mulher, de um casal, na verdade, que eles queriam ter 4 filhos, e ela tinha planejamento para tudo isso e tudo mais, e quando ela teve o primeiro filho, ela descobriu, na verdade, que ela não poderia ter mais filhos, porque ela estava com um câncer no intestino, e depois de algum pequeno tempo, ela percebeu que ela iria morrer logo. Sabe o que ela fez? Ela começou a fazer muitas e muitas coisas para a vida do seu filho no futuro. Ela escreveu muitas cartas para ele, para todos os anos, alguns cartões, né, para quando ele terminasse a escola, para quando ele começasse a namorar, para quando ele entrasse na faculdade, para quando ele conseguisse o carro, para quando ele fosse se casar. Ela fez tudo isso na mão e deixou para o seu filho, para o futuro, porque ela sabia que ela não estaria ali para cuidar dele. Mesmo que o sonho dela não foi concretizado de ter os 4 filhos, ela fez o máximo possível para cuidar desse filho. E o pai da criança, ele disse assim: mas eu sei que é legal tudo isso que está fazendo, mas quando você morrer, ele vai achar injusto a morte. E ela pensou muito sobre isso. Ela falou: já sei o que eu vou fazer. Ela foi lá, plantou uma árvore e deixou do lado da árvore um grande recado. Disse: quando você olhar para essa árvore, quando você continuar lendo as coisas que eu te mandei, as coisas que eu deixei para você, você não vai lembrar que eu morri, que eu vou estar do seu lado, que eu vou estar aqui, nas letras que você está lendo. Isso me lembrou a palavra de Deus, de tudo aquilo que homens passaram, que homens sofreram, para deixar algo escrito para nós. Como eu posso negar de ler
tão grande carta de amor de Deus. Lembra que eu falei no começo lá do grande amigo? Que tal a gente pensar daquela maneira, mas falando sobre Deus? Eu tenho um amigo que eu posso me abrir, que eu posso me expor, que eu posso falar como eu sou, contar os meus erros, as minhas falhas. Eu tenho um amigo que está sempre do meu lado quando eu saio com os outros meus amigos, e às vezes eu me afasto dos outros meus amigos para estar um pouquinho com ele, e a gente conversa bastante tempo. Eu não acho errado você fazer alguma loucura para Deus, sabe, de fazer um jantar para Deus. Você vai lá, senta, pega a sua Bíblia, ora, fala comigo, Senhor. Chega na sua casa, antes de entrar e começar aquele converseiro, falar sobre os problemas, fala com Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor está aqui também, que Ele possa fazer parte da nossa vida. Eu sei que é um apelo que é difícil de fazer, porque isso nós temos que ficar lembrando sempre, sempre. Não existe cristianismo sem oração, não existe cristianismo sem a leitura da palavra bíblica. Mas se você ainda não lê a Bíblia todos os dias, se você ainda não fala com Deus todos os dias, tome uma posição hoje. Fala: Deus, eu posso passar o resto da minha vida sem os meus filhos, sem o meu marido, sem a minha mãe, sem a minha esposa, mas sem o Senhor eu não posso fazer isso. Eu vou entender a importância de Deus na minha vida, enquanto nós cantamos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é
Deus, o Senhor é o nosso respirar, Pai, o Senhor é o nosso pão. Nós podemos passar, Pai, momentos sem alimentar o nosso corpo, mas sem ter um relacionamento contigo, Pai, nós não podemos viver. Ó Deus, o Senhor é a essência da nossa vida. E muito mais do que isso, o Senhor quer um relacionamento conosco. O Senhor está disposto, Pai, a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa voz, Pai, a nossa oração. Ao mesmo tempo que o Senhor está disposto, Pai, a falar conosco, a transmitir as suas verdades, Pai, e a melhorar o nosso ser. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter esse relacionamento aberto com o Senhor. E obrigado, Pai, porque esse relacionamento é diário, que o Senhor quer estar conosco todos os dias. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor continua a nos lembrar a respeito disso, de que nós não podemos esquecer o Senhor, Pai, na segunda-feira, de que estar com o Senhor não é apenas nos cultos, mas estar com o Senhor, Pai, todos os dias, é no nosso trabalho, é em casa, e nós precisamos de Ti, Pai, e que cada cristão hoje aqui tome essa consciência, de que nós não podemos viver sem o Senhor, de que o Senhor é o nosso respirar. Eu te agradeço, Pai, por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado por muito mais ainda que o Senhor vai fazer. Porque quanto mais próximos nós estamos de Ti, mais nós queremos